Alguém quer fazer oração para a gente dar início? Não? Então, vamos lá. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais esse dia, por essa sexta-feira abençoada. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um dos alunos. Te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Nós te agradecemos pelo dom da vida, pela saúde que temos, Pai, também. Entregamos tudo nas tuas mãos, Pai. Pedimos a Ti que o Senhor cuide dos nossos familiares, dos nossos amigos, Pai, principalmente pelas pessoas que se encontram hospitalizadas, que se encontram enfermas, Pai. Que o Senhor venha operar com o toque de cura, de milagre, Pai, para que o quanto antes eles estejam de volta ao nosso convívio, Pai. Nós entendemos que tudo acontece debaixo da tua vontade, debaixo do teu querer, Pai. Por isso, nós confiamos em Ti. Pedimos a Ti que o Senhor continue também conosco nessa aula, usando discernimento, sabedoria, que os crianças venham aprender mais do teu amor, do teu cuidado conosco, e compreender um pouco mais da tua palavra em nome do Senhor Jesus, que eu peço, e te agradeço. Amém. Vou deixar o áudio para vocês abrirem, tá? Vou ficar liberado para vocês abrirem. Ok, vamos lá. Então, a gente quase terminou, né? Faltam 1, 2, 3, 4, 6 palavras para a gente finalizar. Aí, vamos lá, vamos ver aqui. Número 1, né? Primeiro que a gente... Então, não sei por que está ficando difícil, mas vamos lá. A número 1, o que o povo de Deus deveria seguir como princípio de obediência na velha aliança? Alguém conseguiu pensar na resposta da 1? Eu acho que... Não sei, prof. Pois não tem ideia. Ó, lembram que quem fazia com que a lei fosse aplicada era Moisés, certo? Certo. E essa lei, ela veio da onde, essa lei? Ela veio de Deus. Veio de Deus. Mas essa lei era o que a gente conhece como os 10 mandamentos, certo? Concorda comigo? Sim. Só que como quem fazia a lei ser aplicada era Moisés, então, lembram que eu falei que os 10 mandamentos também eram chamados de lei de Moisés? Por quê? Porque Moisés é que conduziu o povo, que acabava dando os vereditos, né, de sim ou de não, o que deveria ser usado como castigo ou não. Tá? Então, aqui na 1 é lei de Moisés. Por esse motivo. Vamos pensando nas outras aí. Ó, número 2. Tá na vertical ali do ladinho. O que havia entre Deus e os homens na velha aliança? A gente já tem o S ali. Oi? Separação? Não sei. Isso mesmo, separação. O homem era separado de Deus. O homem estava longe de Deus, né? Como que era feita? Tinha uma coisa física, palpável, que fazia essa separação dentro do templo entre Deus e o homem, lembra? O véu que separava o lugar santo dos santos do restante do altar, lembra? Então, o que havia entre Deus e o homem era exatamente
separação na velha aliança, né? Depois que nós voltamos a ter comunhão com o Senhor, novamente, a partir do sacrifício de Jesus. Vamos lá. Depois a gente tem aqui a número 12, né? Estabelecida entre Deus e os homens pela nova aliança, ou pelo sacrifício de Jesus. O que foi estabelecido novamente entre Deus e o homem pelo sacrifício de Jesus? Ó, a 12 está aqui. Ela, só tá, Giovana? Confiança? Confiança, Não. relação, cordeiro não dá. Cordeiro não é, né? Não. Foi esse. Peraí, deixa eu desligar só um pouquinho, tá muito barulho aí, peraí. Ó, vamos pensar o seguinte. Na velha aliança, a gente tinha separação entre Deus e o homem. Mas a partir do sacrifício de Jesus, ele veio para restabelecer entre Deus e o homem alguma coisa que havia sido tirada lá no Jardim do Éden. Todas as tardes Deus vinha e tinha uma conversa com Adão, né? Ele ficava um tempo ali com Adão conversando. Conversa, Mas conversa também, né? Nossa, Não. Comunhão. Por quê? Porque essa comunhão é tudo isso, é esse relacionamento. Comunhão, relacionamento entre Deus e o homem. Eu falei até a palavra comunhão lá no dia que a gente falou sobre no dia que nós falamos sobre a velha e a nova aliança, o que Jesus veio restabelecer. Vamos lá. 14. O que lança fora todo o medo? Opa. Lembra que eu falei sobre? Pode falar. o nome de nome de Jesus. Não é nome, porque eu tenho um aqui, ó. Então, não tem como ficar dois ossos juntos, né? Em português, a gente não tem dois ossos juntos. Não sei como seria algo. Lembra que eu falei que na velha aliança o homem vivia com temor de Deus, vivia com medo de Deus. Só que a partir do sacrifício de Jesus, que foi dado a nós, por causa do amor, por Deus nos amar tanto, ele deu Jesus em sacrifício por nós, certo? E aí nós dizemos que isso aqui, né, que está no número 14, lança fora todo o medo. Eu quase falei a resposta. Amor de Deus, gente. Nossa. Olha só. Eu tenho certeza que se vocês tivessem pegado, pesquisado um pouquinho, deixa eu conseguir que eu disse. Eu vou dar um ponto de prova, né? Estava meio complicado, mas achei até que estava bem fácil, né? Acho que estava fácil. Vamos aqui pensar um pouquinho, dar uma pesquisadinha rápida. A 15, ela está aqui na horizontal, ó. Salvação por meio de Jesus. Em que tempo que nós recebemos a salvação por meio de Jesus? Nós falamos da nossa... Oi? A gente recebeu a salvação quando ele morreu. Isso. Que tempo foi esse? Nós falamos sobre 2 tempos nas nossas últimas 2 aulas. nova aliança. Não, Isso, nova aliança. Jesus estabeleceu
Nova aliança. Fala de imperativo. Agora só podia 16. A 16 podia ser força, só que ia ser força. Olha bem. Lê lá para mim a 16. Condição do homem na nova aliança. Na velha aliança, qual que era a condição do homem no 8 ali, ó? Condição do homem na velha aliança? Escravo. Era o escravo. E de escravo nós nos tornamos o quê? Filhos. Isso. Então, o homem, na condição do homem na nova aliança de filho. Terminamos. Prontinho, pessoal. Parabéns. Então, tá aqui. Depois eu vou enviar para vocês a introdução dela, tá? Eu enviei ela em branco, né? Se tiverem mais chato lá. E agora que a gente já respondeu, depois eu envio ela resolvida, tá bom? Vamos lá para a aula de hoje. Tem que copiar no caderno esse versículo? Tem que copiar isso. Se o da outra semana era pequenininho, né? Dessa semana tá bem grandinho, mas tem que copiar. Vamos copiar porque é uma forma da gente relembrar as aulas. Né? Vamos perder. Vamos lá. Bom, o nosso versículo está no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é esse? Oi, Matheus, pode falar. Hoje é a penúltima aula de ensino religioso e desse versículo eu estou ensaiando para fazer um coral na igreja. O Samuel também está fazendo comigo. Legal. Top. Legal. É um versículo forte, né? Fala de uma pessoa muito importante. Quem que é essa pessoa? De quem esse versículo está falando, pessoal? Hã? Esther, pode falar. De Deus. Ou de Jesus. De Jesus, exato. Por quê? Você está dizendo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem deu? Deus nos deu um filho, o filho dele, né? E o principado está sobre os seus ombros. Por que diz que o principado está sobre os seus ombros? Porque Jesus veio como filho, então ele veio representando o reino de Deus. Então o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome, né, os nomes de que Jesus é chamado na Bíblia. Alguns desses nomes a gente encontra em Apocalipse, a maioria deles, mas em Isaías ele fala muito de Jesus usando esses nomes. Isaías, não sei se você já ouviu falar, que a gente costuma dizer, né? Que Isaías ele é a Bíblia dentro da Bíblia. Por quê? Porque ele traz toda a história, né? Tudo, desde o princípio até Apocalipse. A Bíblia toda, fala da Bíblia toda. Lógico que não do mesmo jeito, né? Fala de uma forma diferente dos outros livros da Bíblia. Mas é isso que ele traz. E aí diz que se chamará o seu nome
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. São alguns nomes que Jesus é chamado também, né, por esses. Bom, hoje a gente vai ouvir a história de um menino que construiu um barquinho. Era uma vez um menino que construiu sozinho um barquinho de madeira, com velas, e ficou muito bonito. Todas as manhãs, o menino brincava com o barquinho em um lago perto da sua casa. Mas um dia, um vento muito forte arrastou o barquinho do menino para bem longe, deixando o menino muito triste, pois não tinha como ele buscar. O barquinho foi para o outro lado do lago e o menino não o viu mais. Todo dia ele ficava pensando como estaria o brinquedo que ele mesmo havia feito. Certo dia, enquanto caminhava pela cidadezinha onde morava, o menino viu na vitrine de uma loja o seu barquinho. Ele entrou e disse ao dono da loja que o brinquedo era dele, mas o homem nem deu atenção. Então, o menino perguntou quanto custava o barco, e o preço era bem alto. O menino trabalhou muito, guardou todo o dinheiro que ganhava, até que conseguiu a quantia que o homem da loja havia pedido. O menino foi correndo até a loja, entregou o dinheiro e saiu todo feliz, abraçado ao seu barquinho, dizendo: "Meu barquinho, agora você é meu 2 vezes, porque fiz você e porque eu paguei um alto preço para ter você de volta." Matheus, pode falar. Professor, esse menininho aí parece um menino chamado Son Gohan. Son Gohan? Da onde que é esse menino? Eu não sei, só ouvi falar dele, Son Gohan. Como você ouviu falar, você ouviu o nome dele, tá vendo que ele é parecido, mas não sabe de onde? Não, ele é de um desenho, só que o desenho eu não sei da onde. Eu achei bonitinho esse menino para colocar na nossa imagem. Bom, vamos lá. Jesus fez isso por nós. Ele veio ao mundo para nos comprar por um preço muito caro, para que pudéssemos voltar para ele. Pessoal, vocês entendem a relação dessa história do barquinho do menino conosco, com a nossa história com Jesus? Vocês veem que, vamos voltar lá, ó. O menino fez o barquinho, né? No caso, vamos pensar que nós somos o barquinho. Deus fez o homem, né? Colocou o homem no jardim, conversava com o homem todos os dias, ou seja, tinha comunhão com ele, né? O menino ele brincava com o barquinho dele todos os dias também. Mas um dia, o vento levou o barquinho para longe do menino, mas nós fomos afastados de Deus, ficamos longe de Deus, porque por causa do pecado. Nesse caso, o vento que nos afastou de Deus foi o pecado. E todos os dias o menino pensava no barquinho, assim como Deus também nunca desistiu de nós, mas ele sabia que havia um preço muito caro para ser pago para nos resgatar. Então, ele elaborou todo o plano da salvação, né? Esse foi o trabalho de Deus, né? Elaborar o plano da salvação para que pudesse nos resgatar. Então, por isso que nós dizemos, né,
sei se vocês já ouviram, tem até uma música aqui onde Dona Fernandinha fala que se Adão não tivesse pecado, Jesus ele seria o nosso Senhor, ainda assim. Mesmo que nós não tivéssemos pecado, Jesus seria o nosso Senhor, né? Porque ele é filho de Deus, ele é o nosso Senhor. Mas nós pecamos, nós saímos da presença de Deus e Jesus veio e ele veio como nosso Salvador. Então hoje, além de nosso Senhor, ele também é nosso Salvador. Por isso nós dizemos que nós somos de Jesus duas vezes. Porque nós somos filhos de Deus, né? Consequentemente Jesus é o nosso Senhor. E porque Jesus ele morreu na cruz para nos salvar. Então nós somos dele de novo. Da mesma forma que esse barquinho do menino. O menino resgatou ele, né? Comprou ele de volta. E nós, através de Jesus, do sacrifício de Jesus, fomos resgatados do pecado. E o sacrifício de Jesus, ele nos torna filhos de Deus. Ele nos dá uma nova identidade. Quando nós lembramos lá das nossas duas últimas aulas, que nós dizemos que na velha aliança, Deus ele era o nosso Senhor, né? Nós éramos tidos como escravos do pecado. Por quê? Porque o pecado acabava fazendo com que nós sempre estivéssemos tendo que pagar pela aceitação de Deus, né? Sempre tendo que fazer sacrifício. E aí, então, com a vinda de Jesus, com o sacrifício de Jesus na cruz, nós nos tornamos filhos de Deus. Só que essa nova identidade, ela é estabelecida a partir do momento que nós recebemos Jesus nos nossos corações, né? Para que nós possamos ser cidadãos do céu, como Jesus também é cidadão do céu. Eu coloquei essa identidade de Jesus. Uma identidade como se fosse de Jesus, né? República Federativa do Céu, República Federativa de Israel, porque é onde Jesus nasceu, a mãozinha de Jesus com a chaga, porque é o que nos faz reconhecer Jesus, né? Tomé, ele precisou tocar na chaga de Jesus para acreditar que Jesus fosse ele mesmo. A fotinha de Jesus, como nós imaginamos que Jesus seja, né? A assinatura de Jesus, a identidade de Jesus. Mas Jesus, ele não que ele tenha duas identidades, mas ele tem a identidade dele terrena, a cidadania terrena. O nome dele é Jesus de Nazaré, seu pai e sua mãe, José e Maria. Naturalidade dele é de Belém, em Israel. E a data de nascimento de Jesus é o Natal, né? Nós comemoramos dia 25 de dezembro, o Natal. A cidadania celestial de Jesus, o nome dele é Jesus, Filho de Deus. O Pai é Deus Pai. A naturalidade dele é do céu. E a data de nascimento de Jesus no céu, ela não tem uma data específica. Por quê? Porque Jesus sempre existiu, né? Assim como Deus. Como ele forma a Trindade Santa com Deus, né? Deus, Pai e Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Eles formam a Trindade. Então, Jesus, ele sempre existiu. Então, não tem uma data específica do nascimento dele no céu. Quando nós entendemos que nós fomos salvos por Jesus, quando nós entendemos que nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados e crer que Jesus existe e que ele fez o sacrifício na cruz por nós, então nós precisamos declarar, né, como nós já fizemos nas nossas aulas, na nossa aula da Semana do Dia das Crianças, lembra que a gente falou sobre o plano da salvação, né? E nós declaramos com a nossa boca. Por quê? Porque nós precisamos declarar, nós precisamos mostrar para céu e terra que sim, nós cremos em Jesus, nós acreditamos no sacrifício dele por nós e nós somos salvos e nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tá?
nós entendemos o sacrifício de Jesus, é muito importante que nós saibamos dizer com a nossa boca: Jesus, eu aceito o teu sacrifício na cruz, eu entendo que o Senhor morreu para pagar os meus pecados e eu não sou mais escravo do pecado, porque agora, a partir do teu sacrifício na cruz, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algo para comentar? Tenha lembrado alguma história semelhante? Vocês já tinham ouvido essa historinha do menino? Não? Bem legal, né? Eu vi essa história, eu tinha visto já, trabalhei até na igreja com as crianças também, e achei bem interessante, porque assim, ela traz, né, de uma forma que a gente entende, uma forma mais fácil da gente entender a salvação por meio de Jesus. É muito interessante. Então, o nosso versículo de hoje, ele fala sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, né? E a importância que é Jesus na nossa vida, né? Deus nos deu o seu filho. Deus abriu mão de ter Jesus ali do lado dele, naquele momento, para que ele viesse à terra para nos salvar. E isso é muito importante, isso é muito grandioso, realmente. Eu fiz uma atividade, elaborei uma atividade para vocês, que eu vou mandar o link. É um tipo de um joguinho. Vocês vão receber um link lá no grupo, e aí vocês vão abrir e vai estar nessa página aqui. No celular não muda muita coisa, não. Se vocês quiserem acessar pelo celular também dá, tá? Não sei como usando pelo computador, mas pelo celular também dá, é a mesma coisa. Então você vai colocar aqui o seu nome, no caso, como nós estamos na aula do quinto B, vou colocar aqui o B, e começar. Começando, né? Aí vai entrar nessa página aqui. Você vai lá, Start. É um anagrama. O que é um anagrama? Você vai ter que organizar as letras para formar as palavras que estão aqui escondidas. Que palavras que estão aqui? Palavras que falam a respeito de Jesus, tá? Nós vimos na nossa aula e aí eu não vou resolver com vocês, porque tá muito fácil, mas eu vou explicar como funciona, tá? Cada bloco desse aqui de letras forma uma palavra, tá? Aqui é uma palavra, aqui é outra, outra, outra. Então, como que eu vou fazer? Eu vou puxando aqui as letras, ó. Essa tá certa. Aí quando você puxar, ficar colorida, né, de uma cor que não seja esse chumbo aqui, não sei, ela vai, porque tá correto, tá no lugar correto. E assim você vai fazendo com as demais, tá? Aqui a gente tem o N e o R, estão no lugar certo. Aí o que você vai fazer? Vai puxando as letras para formar a palavra. Cada um de vocês entra lá e coloca o seu nome. Você vai entrar com o seu nome, tá? Eu coloquei quinto B só para a gente ter acesso aqui para eu poder explicar para você. Você vai puxando e vai formar a frase aqui, tá bom? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou mandar o link lá para vocês, vou mandar para a professora, né? E ela vai encaminhar no grupo do WhatsApp, para vocês entrarem lá, tá bom? Ou então eu posso colocar, se vocês já têm mais facilidade, eu vou deixar aí no verso aqui. Vocês podem colocar lá. Se quiserem entrar, já podem entrar, tá? Tá no bate-papo, tá bom? É isso, pessoal. Beijão, até semana que vem, nossa última aula, não falta, deixa eu ver